Isaías 40, versículo 31. Se você achou, dá glória a Deus. Se você não achou, diga: espera eu. Eita, como bom de vida. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Diz assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Pode sentar no seu lugar. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela: não converse comigo. Olha para outra pessoa do outro lado, diga para ela: não converse comigo. Glória a Deus. Agora nós vamos escutar a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com a amada igreja. Eu tinha falado com uma pastora que hoje eu não iria ministrar, hoje eu não iria pregar, porque estou meio rouco e também nasceu uma afta em mim que só pela misericórdia está doendo. Quem vai pregar aqui? Misericórdia, estava demais eles. Aí nós conseguimos um remédio que foi de queda, sumiu. Agora dá para falar mais tranquilo. Mas graças a Deus, porque Deus está neste lugar. Amém? Igreja, nós lemos o livro de Isaías, falando sobre esperar no Senhor. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre a espera. Eu quero falar um pouco sobre o que fazer enquanto esperamos, ou o que não fazer enquanto esperamos, porque eu não sei vocês, mas eu odeio esperar. Eu odeio a espera. Eu não sei, eu acho que todos odeiam, né? Ficar esperando, por exemplo, para consulta. Você está lá com o médico esperando o médico te chamar. Ou você está no banco, que acontece muito, para nós que trabalhamos das 7 às 5, né? Vai no banco na hora do almoço. E aí tem o tal do preferencial. Quem já aconteceu isso? Sai na hora do almoço, vai no banco, está esperando te chamar, mas chega alguém na sua frente. Aí vai, chega algum idoso, nada contra, mas chega um idoso e passa na sua frente e você precisa voltar porque você tem 1 hora só da moça. Aquilo, na hora, a paciência já tem que vir gritando na nossa vida, porque senão a gente estoura. Mas é um tipo de espera, e existem vários tipos de espera. Existe a espera de uma festa, a espera de um casamento, a espera de uma faculdade, a espera de várias coisas. E existe também a espera de um propósito de Deus. Existe também a espera de uma revelação de Deus, ou de uma bênção de Deus. Algo que Deus falou que vai te entregar e até agora não chegou. E você talvez esteja nesse tempo. Você talvez esteja esperando esse tempo. Tem pessoas que conseguem esperar um pouquinho mais. Tem pessoas que talvez não tenham tanta paciência para esperar. Mas entenda uma coisa. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Amém? Esperar em Cristo. Porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A espera para alguns é até uma dor, né? Porque tem a ver com o temperamento de cada um. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas tem pessoas que têm um temperamento mais forte, que causa uma ansiedade maior. E a ansiedade, infelizmente, é ruim para a nossa vida. É ruim para a vida de qualquer pessoa, porque acaba sofrendo antes da hora, acaba antecipando as coisas antes de acontecer. Mas nós vamos falar um pouquinho de espera, e eu quero compartilhar algumas histórias da Bíblia, onde homens e mulheres de Deus tiveram que passar por um tempo de espera para que algo acontecesse. E alguns se saíram bem, outros não. A primeira história que eu quero compartilhar com a amada igreja é o que está lá em Êxodo, capítulo 32. Lá em Êxodo fala daquele povo que saiu do Egito. Fala do povo que saiu do Egito. Eles estavam como escravos no Egito. Eu creio que a maioria aqui conhece a história. Deus envia Moisés para tirar eles do Egito. E eles saem do Egito no deserto, e eles vão caminhando. E eles vivenciam grandes milagres naquele deserto. A Bíblia fala sobre o mar vermelho, que eles passaram em terra seca, por dentro do mar. O mar se abriu para eles passar. A Bíblia fala que eles não precisavam
precisavam comprar roupa, porque a roupa crescia. Eles não precisavam comprar sapato, porque conforme eles iam crescendo, o sapato também ia crescendo. Então eles viviam um grande milagre naquele deserto. E caminhando naquele deserto, esperando chegar o grande dia da terra prometida. E chega um determinado dia que Deus chama Moisés para subir ao monte, porque Deus ia passar direções para Moisés. Deus iria passar a Moisés aquilo que ele deveria passar para o povo, as leis de Deus. E Moisés sobe e fica um tempinho lá naquele lugar. E aquele povo fica no deserto esperando Moisés descer. Só que demorou um pouco. E Moisés não descia. E aquele povo começou a dar um sapato nele, um faniquito, alguma coisa que eles não conseguiam esperar. E eles dizem a Arão, que estava ali no lugar de Moisés até então, e eles dizem: faz um Deus para nós, um Deus para nós adorar, porque esse Moisés não vai descer mais. Esse povo estava num tempo de espera, na espera de Moisés descer do monte para passar ao povo o que Deus tinha dito. E eles não suportaram, eles não esperaram Moisés descer. E eles decidem então fazer um outro Deus. Eles decidem criar uma outra fonte para eles crerem, um outro ídolo para crer. Aquela geração eu vejo como uma geração talvez de hoje, porque hoje nós estamos vivendo uma geração fast food, ou seja, que é tudo para ontem. Nós queremos tudo para amanhã, o mais rápido possível. Porque você acha que as plataformas digitais, as redes sociais, o que mais cresce é o TikTok, porque são vídeos curtos. Por que você acha que o Instagram decidiu colocar Reels? Porque são vídeos curtos. O YouTube colocou os Shorts. Por quê? Porque são vídeos curtos. As pessoas não conseguem mais assistir um vídeo grande. Por quê? Por causa do tempo. Não conseguem esperar para chegar até o final. Nós temos um grande problema hoje nessa geração, de não conseguir esperar as coisas, não conseguir esperar acontecer, não esperar aquilo que Deus falou. Isso é um grande problema, porque Deus não vai entregar nada a nós se nós não estivermos preparados para receber aquilo. Se você não estiver preparado para receber o que você deseja, Deus ele não vai te entregar. Ele vai te forjar, para fazer você passar por teste do tempo, até você criar uma maturidade para alcançar aquilo que Ele prometeu. Eles criam outra fonte de crença, e agora eles estão crendo naquele ídolo. Eles não conseguiram esperar. É a geração fast food, como eu disse. Moisés subiu, igreja, Moisés subiu para ficar no tempo com Deus, para voltar e trazer algo do povo, algo da parte de Deus. Só que o povo não conseguiu esperar. Talvez era um povo que estava acostumado por alguém buscando a Deus por eles, ou era aquele povo que talvez tinha só um tempinho com Deus. Entenda uma coisa: a vida com Deus não funciona apenas nos tempinhos. Se você quer algo de Deus, você precisa ter um tempo significativo com Deus. Não é só um tempinho. Tem pessoas que dizem: eu leio a Bíblia, mas lê a Bíblia daquela forma. Quando tem a Bíblia instalada no celular e chega a mensagem, versículo do dia, aí lê aquele versículo e fala: hoje eu li a Bíblia. Isso não é ler a Bíblia. Isso não é ler a Bíblia. Ler a Bíblia é você tirar um tempo, ir lá e abrir e ver o que Deus está falando. E ver o que Deus está falando com você, a direção para aquilo que você tanto espera, a resposta que você espera. Quando não, as pessoas pegam a Bíblia e fazem o quê? Fecha o olho. Fala comigo, Deus. Em todas as suas cartas ele escreve a mesma forma, falando acerca dessas coisas. E quer que Deus fale? Deus não fala dessa forma. Pode alguma situação extraordinária, esporádica, Deus falar assim, mas Ele não fala dessa forma. É necessário, igreja, nós gastarmos tempo com Deus.
Eu não sei você, mas eu tenho o costume de andar na rua, dirigindo e falando com Deus. Isso é ótimo. Você falar com Deus e ir conversando com Deus, conversando com o Espírito. Mas isso não substitui o seu tempo de intimidade com Deus. Isso não substitui o seu tempo de secreto com Deus. Porque o secreto tem a ver com a intimidade com Deus. Onde é só você e Ele, nada tira a sua atenção. É você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e ficar ali por um tempo. Ficar ali por um tempo, falando com Deus, escutando a voz de Deus, sentindo a presença de Deus. Igreja, gaste tempo com Deus. Gaste tempo com o Senhor. Intensifica o seu momento de oração. Intensifique os seus momentos de leitura da palavra. Esse ano, eu volto a repetir, a pastora começou dizendo que é o ano da busca. Só que você não pode esperar a pastora buscar por você. Você não pode esperar uma mensagem chegar para você e alguém dizendo, orei por você. Não, seja você o responsável da sua vida. Até porque pode ser que a pastora suba e você não. Porque você ficou dependendo da oração da pastora, do seu discipulador. Você ficou dependendo da oração de um irmão, de uma irmã. Nada substitui a tua intimidade com Deus. Nada. Então busca o Senhor, gasta tempo com Deus. Gasta tempo na presença de Deus. Intimidade com Ele. Aquele povo cansou de esperar porque eles estavam esperando num Moisés que ia descer. E não uma palavra de Deus que ia chegar até eles. A nossa espera, a nossa esperança, a nossa expectativa tem que estar em Deus. Não é no irmão, não é no pastor, não é em alguém. É em Cristo. Esperar em Cristo. É dele que nós vamos ter a resposta. É dele. Não é do irmão. É lógico, igreja, que o pastor, o discipulador, ele tem um conselho talvez para te dar, mas não substitui pelo que Deus fala com você, pelo que Deus tem a falar com você. Aquele povo não conseguiu esperar e fizeram um ídolo para ser adorado, para ser glorificado, porque não suportaram a espera. Mas tem outra pessoa que chama a atenção também, que passou por um tempo de espera da Bíblia. E é a conhecida Ana. Ana era a esposa de Eucana. É um nome estranho, né? Eucana. Parece nome de mulher, mas não é. Eucana era a esposa de Ana. E Ana não podia ter filho. E naquela época era muito importante ter um filho, homem. E ele não podia. E Eucana tinha outra esposa. Naquela época, viu, irmãos? Hoje não pode ter esposas. Então não queira, não dá conta nem de uma, quer duas. Mas ele tinha duas esposas. A outra era Penina e ela tinha filhos. E a Bíblia fala que essa que tinha filho zombava da cara de Ana. Porque Ana não podia dar filho a Eucana, ao seu esposo. Só que Ana decide ir para a casa de Deus, para orar a Deus e pedir um filho. Já tinha um tempo que ela não podia ter filho, mas ela vai e ora a Deus e pede um filho a Deus. E depois que ela ora, até que ele chega diante dela e acha que ela está bêbada, ela fala, não, Senhor, eu não estou bêbada, eu estou pedindo, eu estou orando a Deus, porque eu estou amargurada, porque ela não podia ter filho. Era um tempo de espera que ela estava vivendo, um tempo de angústia, mas ela decide orar, ela decide buscar a Deus. E uma coisa interessante que ela faz, antes de ela ter um filho, ela entrega aquele filho a Deus. Ela diz que quando esse filho nascer, filho que ela nem tinha ainda na barriga, mas ela diz, quando esse filho nascer, eu vou entregar ele à casa de Deus.
ele vai ser criado como nazireu de Deus. Eu vou deixar ele morando aqui, junto com o sacerdote. Antes dela ter aquele filho, aquela bênção, ela já entregou aquela bênção a Deus. Sabe o que nós aprendemos com isso, igreja? É que Deus não vai te entregar nada que possa te roubar dele. Porque se aquele filho roubasse Ana de Deus, Deus não iria entregar. Mas ela entregou primeiro a Deus. E Deus agora fez o milagre. Deus agora fez o milagre. E entrega Samuel a ela. E ela cumpre o que prometeu e devolve Samuel a Deus. Existem coisas que você não recebe, não recebeu ainda, porque isso que você está pedindo pode te roubar dele, pode roubar você dele. Por isso ele não vai te entregar, porque ele não quer te perder. Ele prefere deixar você sem do que entregar algo que vai te roubar dele. Nós já vimos pessoas na igreja que receberam bênçãos e se desviou. Recebeu um carro, depois que recebe o carro, some. Recebeu uma casa, depois que recebe a casa, some. Recebeu um emprego, depois que recebe o emprego, some. Por quê? Porque foi uma bênção que a pessoa não vigiou e acabou roubando de Deus. Infelizmente, assim como aconteceu com Adão e Eva. Adão, ele estava sozinho naquele jardim, só ele e Deus. E Deus decide fazer a mulher. Glória a Deus, cadê os homens? Glória a Deus, homens. Glória. Ixi, glória a Deus, homens. Glória. Meu Deus. Glória a Deus pela minha esposa. Mas ele estava sozinho lá. E Deus decide fazer a disjuntora a Eva. Glória a Deus, mulheres. Amém. Vixe, vamos de novo. Deus decide fazer a mulher. Amém. Então, a mulher toca no fruto, vocês conhecem essa história, a mulher toca no fruto, aquele fruto que não podia ser trocado. E quando Adão chega diante dela, ela tinha tocado no fruto, agora Adão está com a Eva lá, e com a ordem de Deus. Eva aqui, eu quero colocar como uma bênção do homem aqui. Só que Adão, ele tem duas alternativas. Ou ele obedece a Deus e não toca no fruto junto com a mulher, ou ele toca no fruto e rejeita o que Deus ordenou. E todos têm essa história, ele toca no fruto. O que vem a ser isso? O que eu quero dizer com isso? Que a bênção que Deus colocou no caminho de Adão, que Deus entregou para Adão, infelizmente, ele preferiu a bênção e não a Deus. É o que acontece muito hoje. Pessoas recebem uma bênção e se relacionam mais com a bênção do que com o dono da bênção, que é Deus. Infelizmente. É por isso que tem pessoas que não podem ser abençoadas. É por isso que tem pessoas que nunca será rica. E aqui falando financeiramente. Porque talvez a riqueza será a destruição dessa pessoa. Entenda, igreja. Se o que você está pedindo a Deus vai te roubar da presença dele, ele não vai te entregar. Ele não vai te perder. Por uma simples bênção. Ana, ela ora ao Senhor. Ela entrega aquele filho que ainda nem existe. E a Bíblia diz que ela vai para a sua casa e ela se relaciona com o seu esposo. Ela se relaciona com o pai. Ela tem um momento de intimidade com o pai. Eucana. Eu quero dizer aqui que você precisa ter um relacionamento com o pai. Um momento de intimidade com o pai. Porque isso vai gerar bênçãos. Intimidade gera bênçãos. Intimidade gera algo dentro de você. Intimidade gera bênçãos. E ela teve Samuel e cumpriu aquilo que ela tinha prometido a Deus. Foi um tempo de espera. Só que durante esse tempo de espera, ela fez diferente do povo do Egito, do povo de Israel, que estava no deserto. Ao invés de murmurar, ao invés de falar mal, ao invés de fazer um monte de coisa errada, ela foi orar, ela foi ter intimidade com Deus.
Ela foi buscar aquele que pode todas as coisas, aquele que pode te ajudar, aquele que tem a resposta para você, aquele que tem a resposta daquilo que você está precisando. Foi isso que ela fez. Tinha adversária dela que estava zombando da cara dela, porém ela continuou buscando a Deus. Até que a bênção chegar, até que a bênção chegou. Agora não faça como o povo de Israel no deserto. Estava vindo uma análise aí para o povo, porque o Egito tinha carne. Não, igreja, seja grato a Deus pelo que você tem e aguarde o que Deus vai fazer na sua vida, porque Ele vai fazer algo grande na sua vida. Eu profetizo sobre essa igreja. Mas sabe, outra pessoa que teve um momento de espera e buscou a Deus foi Daniel. Daniel, ele buscou a Deus. Daniel, quando ele é levado cativo para Babilônia, ele fica lá no templo e ele decide, ele coloca no coração dele de não se contaminar com a comida do rei, não se contaminar com as coisas que não agradavam a Deus. Ele colocou no coração dele de não se contaminar. E ele decide então agora não se contaminar, mas ele jejua e ele ora, esperando uma resposta de Deus. O que Deus tinha para aquele povo. E ele ora, ele jejua. O tão famoso jejum de Daniel, 21 dias. Ele permanece orando e jejuando. Mas sabe o que é interessante? Se você ler o livro de Daniel, se você ler no capítulo 10, vai falar que o anjo fala para ele que, desde o primeiro dia que você orou, que você propôs ao seu coração, o anjo já saiu do céu para descer e fazer a resposta para ele. Só que alguns demônios bloqueou o anjo de descer e entregar a resposta. Houve uma guerra celestial, houve uma guerra no mundo espiritual, que não deixava a resposta chegar até Daniel. E o que fez a resposta chegar? Foi Daniel permanecer em oração, foi Daniel permanecer em jejum, foi Daniel permanecer em intimidade com Deus, até que a resposta chegou. Isso nós precisamos aprender. O tempo de espera é o tempo de estarmos com Deus. Isso é esperar em Deus. Isso é nós esperarmos em Cristo, ter esperança. Às vezes no tempo de espera nós não temos que fazer nada. Às vezes nós temos que fazer algumas coisas. Daniel aqui ele está orando, buscando a Deus. Noé teve que trabalhar. E engraçado é que Noé, quando ele recebe a ordem de Deus, ele recebe a ordem de Deus, construa a arca, porque eu vou mandar chuva do céu e vou destruir a terra. E ele constrói aquela arca. Ele passa 100 anos construindo aquela arca, 100 anos esperando uma chuva descer. Só que quando eu estava lendo, eu entendi algo, que no tempo de espera, às vezes nós não precisamos fazer nada, apenas esperar em Cristo, esperar em Deus, que as coisas vão acontecer. Por quê? Porque se tem uma palavra, vai acontecer. E nós já temos a palavra, está tudo aqui. Noé ele tinha uma palavra de que ia chover, e ele está construindo aquela arca. Só que o interessante é que só chove depois que ele acaba a construção da arca. Ou seja, não era Noé que estava esperando, era o céu que estava esperando Noé terminar a arca. O que nós aprendemos aqui é que quando tem uma palavra de Deus na sua vida, quando tem algo de Deus na sua vida, uma palavra, o céu vai se mover ao seu favor. É o céu que se move ao seu favor quando você está diante da palavra de Deus. Não é você que vai esperar, mas é o céu que vai esperar você ficar prontinho para as bênçãos que Ele tem para você. Só choveu depois que Noé terminou a arca. Ele tinha uma palavra de Deus. Ele
trabalha para cumprir aquela palavra. E quando você tem uma palavra, igreja, quando você tem uma palavra de Deus na sua vida, não importa a circunstância que você está passando, não importa a doença que tem na sua casa, na sua vida, não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa os inimigos que surgem de sua volta, quando você tem uma palavra, o céu vai estar cuidando de você, Deus vai estar cuidando da sua vida, e você vai vencer esse tempo de espera, porque existe uma palavra de Deus. É necessário você ficar firme nessa palavra, esperar com paciência. O que diz, abre por favor, o que diz Salmos 40? Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É esperar com paciência em Jesus, porque Ele é fiel e justo para cumprir o que Ele tem te prometido. Ele é fiel e justo. Mas eu pergunto a você, você sabe o que Ele tem te prometido? Sabe por quê? Porque para você saber o que Ele te promete, você precisa conhecer a palavra dEle. Para você saber o que Ele promete a você, você precisa ter um tempo com Ele. Você precisa buscar a Deus. Você precisa estar em comunhão com Deus. Talvez eu perguntar para algumas pessoas o que Deus tem te prometido, talvez as pessoas não vão saber falar. Mas Ele tem grandes coisas para a sua vida. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Diz a palavra de Deus. Se Ele tem um pensamento de paz, se Ele tem algo de paz para você, o porquê vivemos em tribulações? Eu entendo muitas vezes que nós lemos e falamos que no mundo nós teremos aflições. Isso é verdade. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós teremos aflições, dores, dificuldades. Mas entenda uma coisa, que existe uma paz que excede todo entendimento, que mora em nós, e que tem que estar vivo em nós, tem que estar vivo em você, para que a adversidade, as aflições desse mundo não assumam o controle da sua vida, mas que a paz que excede todo entendimento seja maior do que as dificuldades da sua vida. E essa paz nós encontramos em Cristo, só em Jesus. O que importa é nós termos a palavra de Deus. O que importa é viver a palavra de Deus e esperar aquilo que Deus vai fazer. Aquilo que Deus vai fazer. O que estiver ao nosso alcance, nós iremos fazer. Agora tem coisa que só está no alcance de Deus. E nós temos que esperar com paciência. Nós temos que esperar crendo. Nós temos que ter esperança de que Ele vai fazer algo por nós. Ele vai fazer algo por você. Sabe, na palavra de Deus, existe uma história de uma mulher chamada Maria. Maria foi a primeira pessoa que aceitou Jesus. Quando o anjo chega para ela perguntando falando com ela que ela iria dar luz ao menino Jesus, ela aceita e ela fala: seja conforme a sua vontade. Depois você lê Lucas, capítulo 1, ali a partir do 26, vai estar essa história sobre Maria. O anjo chega para Maria e fala: Maria, você vai conceber um filho, você vai dar luz a um filho, e você vai colocar o nome desse filho de Jesus. Só que ela diz ao anjo: mas eu sou virgem, não tem como eu ter filhos, como que será isso? E o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito de Deus e te envolverá, e você vai gerar um filho do Espírito de Deus. Maria, ela teve um tempo de espera para que aquela criança fosse gerada dentro dela. Então nós entendemos
um pouquinho como que foi difícil o tempo de espera de Maria. Ela estava grávida, mas era virgem, não era casada. E naquele tempo, era muito importante o casamento, era muito importante a virgindade. E para quem é filho de Deus ainda é importante. Mas ela poderia ser apedrejada. Ela poderia ser exclusa da sociedade, excluída da sociedade. Porque estava grávida fora do casamento. Ela iria sofrer coisas horríveis por estar gerando alguém sem ter intimidade com o homem casado, ela casada com o homem, que no caso era José. Só que Maria era pura, Deus achou graça em Maria, ela tinha pureza, ela não tinha bens e bens, mas ela era pura, e ela decide aceitar o convite de Deus. E sabe uma coisa interessante? É que não era Maria que estava com Deus, na verdade Deus tinha Maria com ele. Uma coisa é nós dizemos, igreja, eu tenho Deus, eu tenho Deus. Agora outra coisa é Deus poder dizer, eu tenho você. Eu tenho você para mim. Se eu te pedir algo, eu vou ser correspondido. Deus tinha Maria. Deus tinha Maria. Maria teve aquela responsabilidade, mesmo sabendo de tudo que ela iria passar, as dificuldades que ela iria passar. Mas ela começa então a gerar. Ela começa a gerar Jesus dentro dela. Ela começa a gerar vida dentro dela. Mas tem um tempo de espera. Tem um tempo de espera. 9 meses gerando dentro dela. Uma das coisas que nós aprendemos aqui, sabe o que é? Tem pessoas que estão há pouco tempo. A Juliana, né? Há pouco tempo na igreja. Seu nome? Fabiana Alupaia. Algumas pessoas que estão há pouco tempo na igreja. Vocês chegaram agora na igreja, vocês estão começando a gerar dentro de vocês Jesus Cristo. Está pequeno dentro de vocês ainda, mas vai começar a crescer. Vai começar a crescer. Entenda uma coisa, isso é para toda a igreja. Quando nós começamos a gerar Cristo em nós, quando você começa a ter Jesus dentro de você, assim como Maria, com certeza tinha pessoas que falavam dela, onde já se viu mulher casada e tem filho, onde já se viu, e talvez queriam maltratar, e falavam mal, e era rejeitada. Talvez pessoas que estão começando hoje na igreja, começando agora há pouco tempo, vai passar por isso também. De uma rejeição talvez da família, de amigos, eles continuam firmes. Porque vai chegar a hora de dar a luz aquilo que já está dentro de vocês. E as pessoas vão querer aquilo que vocês carregam. Porque as pessoas, depois que Jesus nasceu, até hoje nós procuramos Jesus. Tem pessoas que procuram algo em vários outros lugares. Na medicina, em qualquer outro lugar. Procuram a felicidade, procuram a alegria, procuram a paz, procuram as coisas que só tem em Jesus. É em Cristo que nós encontramos a paz, é em Cristo que nós somos completos. Maria está gerando e começa então a criar forma no corpo dela, começa a mudar o corpo dela. Vocês vão começar a mudar algumas atitudes, assim como tem pessoas aqui que já mudaram, porque vai criando forma, aquilo que está dentro vai criando forma, até o momento de ser colocado para fora e incendiar toda uma cidade, uma nação. Porque foi isso que aconteceu com Maria. Ela gerou a luz, ela gerou a vida dentro dela. E quando ela deu a luz a minha mãe, a luz do mundo, o pão da vida. Mas precisou o tempo de espera. E o tempo de espera nem sempre é tão fácil. Eu creio que Maria sofreu um bocadinho. Eu creio que vários homens de Deus sofreram um pouco na espera. Mas eu pergunto a você, gente,
você está. Porque pior do que ficar parado onde você está, é você assumir um caminho errado, que talvez não tenha volta. Daniel, ele esperou, ele orou até que o anjo trouxesse a resposta. Enquanto ele não tinha resposta, ele não se mexeu. Espere a resposta de Deus na sua vida. Espere a resposta de Deus. E aí você faça algo. Mas não desista por causa da espera. A espera é necessária. Sabe? Nós acabamos de falar de Maria. E todos, a maioria sabe que para você gerar criança não gera alguém. É necessário você já ser uma pessoa madura para gerar algo. É isso que Deus busca em nós, maturidade. O que diz em Gálatas é que nada difere o filho que é herdeiro de tudo. Ele não tem diferença nenhuma se ele foi maduro. Ele não tem diferença de escravo. Ele é escravo, a mesma coisa, ainda que o filho é herdeiro de tudo. Por quê? Porque ele é imaturo. Ele não tem como administrar. Ele não tem como receber algo grande, uma herança grande para administrar. Porque ele ainda é imaturo. Então, igreja, o tempo de espera serve para te amadurecer, para tornar você maduro, para aquilo que vai vir do céu para a sua vida. Porque eu tenho certeza que vai vir algo do céu para você. Vai vir algo de Deus para essa igreja. Em nome de Jesus. Só que nós precisamos estar em constante busca. Busca a Deus. Palavra de Deus. O que Deus tem a dizer ao meu respeito. É isso que eu vou confiar. É isso que eu vou crer. É isso que eu vou acreditar. Porque Deus já falou. Amém, gente? O tempo da espera. Apenas só. Busca Deus. Deus vai fazer algo. Amém? Só de pé. Aleluia. Aleluia. Eu não sei a sua vida, não conheço você, mas talvez você está há tanto tempo esperando alguma coisa. Talvez você está há tanto tempo esperando por uma cura, esperando por uma resposta, sei lá, uma ação judicial. Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus no seu relacionamento. Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus na sua área financeira. Eu quero dizer a você que esse tempo vai chegar. O tempo da resposta de Deus na sua vida. Vai chegar esse tempo em nome de Jesus. Vamos orar um pouco, feche os olhos. Aleluia. Glória a Jesus. Comece a falar com Deus. Fala para que Deus te ajude a esperar. Fala para que Deus te ajude a permanecer firme enquanto espera. As coisas de Deus não são no nosso tempo, mas as coisas de Deus são no tempo dele. E o tempo dele é o tempo perfeito. O tempo dele é o tempo certo. É o tempo exato. É o tempo que ele preparou. E esse tempo vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Então comece a falar com ele. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Eu oro nessa noite, ó Pai. Deus, a tua palavra foi entregue, foi ministrada. Pai, eu sei que são palavras, mas quando é que teu Espírito Santo, algo extraordinário acontece nas vidas, ó Pai. Deus, eu oro por essa igreja nessa noite. Eu oro por esse povo nessa noite. Eu oro por cada pessoa que aqui está. Deus, eu tenho certeza que existem pessoas aqui, ó Deus, que estão em um tempo de espera, Pai. Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor ajude, dê força, dê ânimo, dê paciência, Pai, dê coragem, para que continue crendo, para que continue suportando, para que continue Deus caminhando, Pai, nesse tempo de espera, porque nós acreditamos, ó Deus, que Deus tem algo grande, ó Pai. Deus tem algo grande para nós, esperamos o tempo certo. Oh Jesus, eu oro por cada pessoa que está, eu oro por cada um que está. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, nos dê paciência para esperar, Deus.
hoje